Olá, eu sou a Maura Campanile e nós estamos aqui no canal Agroanálise e nós vamos conversar agora com o Ângelo Costa Gurgel, que é o coordenador de mestrado em agronegócio da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e também o coordenador do Observatório da Agricultura de Baixo Carbono, também aqui da Fundação Getúlio Vargas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre agricultura de baixo carbono, afinal, o que é agricultura de baixo carbono? Oi, Ângelo, tudo bom? Tudo bom, Laura? Então tá bom, bem-vindo. É um prazer estar aqui. Ângelo, o que é, afinal de contas, uma agricultura de baixo carbono e por que ela é importante? Bom, a gente colocou nesse pacote de agricultura de baixa emissão de carbono uma série de práticas e tecnologias agropecuárias que possuem a capacidade de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em relação às práticas normais, às práticas mais consolidadas. Tecnologias como a integração lavoura, pecuária, floresta, a recuperação de pastagem, a fixação biológica de nitrogênio, o manejo ou tratamento de dejetos de animais, todas essas práticas são capazes de, em geral, aumentar a produtividade, como também reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Por isso foram chamadas de agricultura de baixa emissão de carbono. Esse nome foi dado no contexto do Brasil negociando no Acordo do Clima de Copenhague, em 2009, o que o Brasil poderia contribuir, com o que o Brasil poderia se comprometer em termos de redução de emissões de gás de efeito estufa. E como essas tecnologias já estavam conhecidas e dominadas no Brasil como capazes de reduzir essas emissões, o Brasil então resolveu chamá-las nesse arcabouço de agricultura de baixa emissão de carbono e lançar uma política pública chamada Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para justamente fomentar e incentivar a expansão dessas tecnologias no Brasil. Tá. E elas são importantes hoje por conta das mudanças climáticas e não dos compromissos que o Brasil tem internacionalmente e também para a própria agricultura. Isso, do ponto de vista do produtor agropecuário mesmo, a maior importância delas é a capacidade de aumentar a produtividade, ao que a gente chama de resiliência a problemas climáticos, e com isso trazer maior lucro para o agricultor, redução das suas perdas, aumento da sua capacidade de geração de renda. Então, do ponto de vista do agricultor mesmo, não é muito o carbono que ele está preocupado em se ele consegue produzir mais, preservando os seus recursos naturais, como a terra, o solo, a biodiversidade em torno da produção dele, que vão permitir que a produtividade dele aumente. Certo? Então, apesar de a gente ter esse nome bonito de agricultura de baixa emissão de carbono, a maior importância dela, no meu ponto de vista, dessas tecnologias, é no aumento da produtividade com o resultado ambiental desejado. Quer dizer, a vantagem, quais são as vantagens, para o agricultor que adota essas tecnologias? Elas são vantagens econômicas para ele. Exatamente, elas aumentam a capacidade dele tirar um retorno da terra e de preservação desse ativo natural dele, que é a terra. Ao mesmo tempo, aumentam o que a gente chama de resistência do sistema ou resiliência do sistema a possíveis impactos climáticos indesejáveis. Uma estação que tenha menos chuva seja mais seca, ou ao contrário, uma estação que seja mais chuvosa, esses sistemas tendem a resistir mais a uma perda de produtividade quando há um problema climático. Maravilha. Então, como a gente fala com pessoas que já entendem do assunto, mas também pessoas que estão tendo contato agora, acho que até pessoas que estão estudando essa área, eu queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe para mim o que são essas tecnologias de baixo carbono. Você citou algumas. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma para a gente, quando a gente fala assim, tecnologia de baixo carbono, não fica uma coisa tão etérea, as pessoas entendam do que a gente está falando. Tudo bem. Bom, acho que o carro-chefe da política do Plano ABC brasileiro tem sido a recuperação de pastagens degradadas. O que é recuperar um pasto degradado? É aumentar a capacidade desse pasto de suprir nutrientes para os animais
e, ao mesmo tempo, melhorar a sua estrutura física, química, a quantidade de matéria orgânica no solo, de forma que ele se torne um capim mais resistente e mais forte. E por que esses pastos são degradados, né? Acho que a gente pode começar explicando por que a gente tem pastos degradados. Essa é uma ótima pergunta. A degradação de pastos é um fenômeno natural da pecuária. Na medida que se usa as áreas de pecuária para um determinado tipo de capim, de pasto, esse pasto vai perdendo vigor ao longo da vida dele, porque ele é uma espécie de planta que cresce, o animal come um pouquinho dela, daí no próximo ano ela cresce de novo, mas chega uma hora que ela vai perdendo esse vigor porque ela não dura para sempre. Ao mesmo tempo, o manejo ruim do pasto, ele pode levar a uma degradação mais rápida. E no Brasil, parte da degradação de pasto é por conta de um manejo equivocado, ou uma escolha de um capim que não está adaptado à região, o uso de um super pastoreio em cima daquele capim, ou uma concentração de animais numa área por um longo período, ao invés de fazer um rodízio na área. Então tudo isso leva a uma degradação de pastos, né? A recuperação de pastagem, em geral, ela aumenta a capacidade do pasto de voltar a gerar essa matéria verde para os animais comerem, como também aumenta as propriedades do solo, porque há um enraizamento maior, um aumento na microbiota do solo, tá certo? Só que essa recuperação, ela, em geral, precisa ser acompanhada de uma mudança no manejo desse pasto, tá certo? Um sistema de pasto mais eficiente, que é você fazer um rodízio mais constante dos animais, reduzir o tamanho dos piquetes onde os animais ficam, tá? E isso daria uma vida mais longa para o pasto e uma necessidade de recuperação de pasto muito menor do que tem hoje no Brasil na maioria das áreas pecuárias. O Brasil tem um volume muito grande de pastagens degradadas e esse volume, boa parte dele tem um potencial de ser manejado melhor, de passar por uma recuperação de pastagem e ter uma sobrevida desse capim por muito mais tempo, com um manejo muito mais cuidadoso, muito mais eficiente. Então a recuperação de pastagem acaba sendo uma dessas tecnologias importantes no Brasil. E por que você recuperar o pasto degradado é bom para a questão ambiental das mudanças climáticas? Boa pergunta. Um pasto muito bem manejado e bem recuperado, ele produz mais bois por hectare e ele acumula carbono no solo. Então ele tem uma capacidade de acrescentar carbono no que ele cresce a biomassa vegetal verde, ele também cresce as raízes para dentro, e no que cresce a raiz ele estimula toda uma fauna e uma flora do solo que é rica em carbono. Dependendo da qualidade desse capim, da qualidade do manejo e das condições de clima da região, você pode ter uma quantidade de acúmulo de carbono no solo mais alta, o que compense até a quantidade de metano que o boi emite. Tá. Então, pelo menos durante algum tempo, você consegue acumular carbono no solo a ponto de mitigar ou neutralizar as emissões que o boi está causando. Por isso é uma das tecnologias de baixa emissão de carbono. É produzir mais carne por hectare com uma pegada de carbono menor, ou se bobear até nula. Quer dizer, você tem um ganha-ganha aqui, você ganha para o clima e ganha para o produtor. Exatamente, essa é a lógica. E aí, além da recuperação de pastagem, a gente tem uma tecnologia no Brasil que tem sido bastante propagada como transformadora da agricultura brasileira, que é o que a gente chama de integração lavoura-pecuária-floresta. Numa mesma área, no mesmo ano, você produzir 2 ou os 3 dessas 3 categorias de produtos ao mesmo tempo. Então, a integração lavoura-pecuária tem sido a mais adotada, que numa mesma área você vai produzir soja, milho e pasto. A gente fala que você vai tirar 3 safras por ano, a safra do milho, a safra da soja, a safra do boi, tá certo? E você tem a integração lavoura-pecuária-floresta, que além da agricultura e da pecuária, pode ter um componente florestal, geralmente eucalipto ou algum tipo de planta de rápido crescimento, que é plantada numa densidade mais baixa, que não sombreia o capim nem a cultura anual que você colocar junto, e permite sombra para o gado, principalmente nas regiões quentes. Sim. Isso melhora o desempenho do gado, como também você tem uma reserva de madeira futura naquela região, o acúmulo de carbono do mesmo jeito, que você tem o acúmulo de carbono no tronco das árvores e no sistema radicular. Isso mitiga, reduz as emissões de gás de estufa, como diversifica a produção agropecuária e aumenta a produtividade em alguns casos.
Esse tipo de sistema, ele provavelmente não se adapta a todas as regiões do Brasil, mas ele tem crescido muito em algumas regiões, principalmente na combinação de pastagens com grãos. Sim. Então, em algumas regiões onde o solo é muito arenoso, é muito difícil de se trabalhar, você manter pasto e grãos na mesma área, você previne erosão, previne que a chuva bata no solo e ele esteja descoberto e leve parte dos nutrientes do próprio solo, e ao mesmo tempo aumenta a produtividade, a quantidade de produtos que você tira no mesmo ano, na mesma área. Então, antigamente você tirava soja uma vez por ano, agora você tira soja um pedaço do ano e tira boi um pedaço do ano. Então você usa intensivamente a terra aí praticamente nos 12 meses do ano, o que é um aproveitamento que só países tropicais como o Brasil podem conseguir. Se você for num país temperado, de clima temperado como os Estados Unidos ou países europeus, tem um pedaço do ano que a terra está coberta de gelo, neve, não tem como você fazer isso. Então a gente pode ter um aproveitamento de 12 meses por ano do solo agrícola, mantendo ele saudável, porque você tem um sistema mais diversificado, que acumula bastante carbono no solo, que repõe a capacidade de nutrientes orgânicos do solo, e isso traz um ganho para o produtor, como também um ganho para o meio ambiente, porque tem carbono sendo tirado da atmosfera e colocado nesse sistema. Quer dizer, é uma tecnologia desenvolvida aqui e que é muito propícia para o nosso clima. Exatamente. Para a maioria das regiões brasileiras de grande produção, ela tem aderência, ela consegue se dar bem nesses lugares. Maravilha. E agora, tem outras tecnologias também, além dessa? Sim, a fixação biológica de nitrogênio, que na verdade é uma espécie de uma bactéria que existe nas raízes de plantas leguminosas, e ela é capaz de fixar nitrogênio e fornecer esse nitrogênio para a planta. Isso quer dizer que eu não preciso usar adubação nitrogenada, sendo que a adubação nitrogenada é causadora de gás de efeito estufa, tá certo? Então você evita o uso de nitrogênio para produzir naquela área, então você está evitando emissões de gás de efeito estufa de fonte nitrogenada. Esse tipo de tecnologia, o Brasil já está bastante desenvolvido nele, ele é comum na soja e em outras leguminosas, amendoim, feijão, e o Brasil tem desenvolvido a mesma tecnologia para gramíneas, para plantas como cana-de-açúcar, para milho, para capim, e a Embrapa tem trabalhado bastante nisso, e algumas dessas culturas já têm uma ou outra disponibilidade desse tipo de bactéria. O que significa que quando você compra a semente, ela já vem inoculada com a bactéria, quando a planta nasce, ela já fixa nitrogênio, você precisa de menos nitrogênio adubado para ela. Então você reduz os gases de efeito estufa. Sabe que eu não sabia o que era isso. Achei muito... Às vezes é muito técnico, né? Mas você explicou de um jeito que deu para entender bem. E a questão do plantio direto também é uma tecnologia. O que é o plantio direto? O plantio direto é você evitar o revolvimento do solo no plantio, que é uma tecnologia estabelecida há muitos anos, que geralmente antes de plantar, o agricultor, antes do período de plantio, ele revolvia o solo com aração, então ele revirava o solo. Existem várias vantagens agronômicas quando se pensa nisso. Você aera o solo, muda a camada mais profunda para cima, e depois passa o que a gente chama de grade, que é para estabilizar aquela área que vai ficar toda revolvida. E esses movimentos de máquinas no solo tinham uma propriedade boa, mas se chovesse antes de você plantar ou quando você plantou e a planta ainda não tinha coberto o suficiente a terra, gera erosão, gera lavagem de nutrientes de solo junto, tá certo? E com o tempo, o Brasil, não só o Brasil, outros países também foram desenvolvendo a tecnologia de manter sempre o solo coberto e não precisar desse revolvimento para manter uma produtividade alta, tá certo? Manter o solo coberto é manter com a palha da última cultura que você plantou. Então você plantou o milho, quando você colheu o milho, você passa uma máquina para aquele milho todo deitar no solo, aquela palha fica ali, ela vai aos poucos secando ali sobre a terra, mas protege a terra e permite gerar nutrientes para o solo, devolver alguns nutrientes para o solo. Esse tipo de tecnologia, depois de bem dominado, dependendo da região onde você consegue acumular essa matéria, ele aumenta a produtividade também e reduz a necessidade não só de máquinas, como de alguns químicos também que você utilizaria. Então é um sistema positivo, certo? Que aumenta a nossa capacidade de produzir
reduzindo a necessidade de usar combustíveis fósseis para as máquinas, como de alguns nutrientes que você colocaria aqui, que geralmente geram emissões de gás de efeito estufa. Então também é um sistema que no Brasil está bem consolidado, né? Praticamente aí, mais de 60% da área de grãos brasileira já usa o plantio direto, e ele traz vantagens tanto para o produtor rural como para o meio ambiente. Quer dizer, você tem aí uma margem muito grande de produtores que já usam em alguma medida a agricultura de baixo carbono. Exatamente. A expansão do plantio direto no Brasil ele foi com o advento da tecnologia, da informação de um produtor para o outro, e ele não precisou de um estímulo para acontecer. Né? Certo. Você tem ainda, nessas tecnologias, questões dos animais, dos resíduos dos animais. O que é isso também? Por que também é importante? O tratamento de dejetos é muito relevante porque, em geral, alguns sistemas de produção pecuária, como de suínos, de aves e até de bovinos confinados, geram uma quantidade de resíduos de dejetos muito grande. A pecuária a suinocultura, em geral, é aquilo com o qual a gente se preocupa mais, porque é uma carga imensa de matéria orgânica. Sim. Que muitas vezes o produtor não tem como lidar com aquilo, acaba descartando aquilo em cursos d'água, e ao mesmo tempo aquela matéria orgânica pode produzir metano. E o metano é um gás de efeito estufa que é pior do que o carbono. Mas esse metano é altamente inflamável, ele pode ser transformado em energia. Tanto energia térmica como energia elétrica, se você tiver um tratamento adequado que acumule esse metano e passe ele pelo transformador, né, por uma máquina que transforme ele em energia. Para as granjas de suinocultura do Brasil, que hoje são granjas que têm grande quantidade de animais, produzem um volume de resíduo muito grande, que tem que cumprir regras ambientais de fazer lagoas que permitam que aquela matéria orgânica se decomponha antes de devolver esse material para o rio ou para os cursos d'água. Ao mesmo tempo, se você, nesses tanques de decantação ou a partir deles conseguir construir estruturas de manejo de dejetos, de tratamento de dejetos, o produtor ainda ganha a geração de energia para a sua propriedade. Dependendo do sistema da regulação de energia elétrica, ele pode até vender de volta essa energia elétrica, se ele não usar toda, ele pode vender de volta para a sociedade, para o sistema elétrico. E uma beleza desse sistema todo é que ele está transformando o metano, que é um gás de efeito estufa mais poderoso, e o carbono, pela queima em carbono. Então ele está reduzindo, em CO2, ele está reduzindo a quantidade de metano que se joga na atmosfera, então o efeito poluidor da decomposição desses dejetos. Certo. Quer dizer, você está resolvendo uma questão não só de mudança climática, que não é a poluição em si que faz mal, mas resolvendo também uma questão de poluição das águas, do solo, que é bem importante por essa questão. Você está aproveitando um sistema que tem que ser feito de tratamento desses dejetos para gerar energia com ele. Claro, né? Maravilha. E, bom, eu acho, a agrofloresta entra também nessa questão? Ótima pergunta. Junto com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, geralmente se fala também dos sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, a gente pode pensar que a integração lavoura, pecuária e floresta é um caso particular de um sistema agroflorestal. Mas os sistemas agroflorestais são pensados muitas vezes como sistemas um pouco mais diversos do que uma cultura, uma pecuária e uma floresta uma espécie florestal comercial em cima. Os sistemas agroflorestais são uma mistura na mesma área de plantas que têm características de serem plantas perenes, muitas vezes nativas de alguma região, com plantas não perenes. Então, vou dar alguns exemplos simples. No Brasil é muito bem consolidado, no sul da Bahia, a plantação de cacau debaixo de floresta tropical, debaixo da Mata Atlântica. Né? É o cabruca. O cabruca é um sistema agroflorestal já bastante conhecido, estabelecido, e que permite uma maior biodiversidade do sistema, o que diminui o ataque de pragas, de doenças, traz ali ganhos para a propriedade de conservação de água, né, de maior cuidado do solo ser mais rico, porque tem mais matéria orgânica, e eles são sistemas que se encaixam melhor na realidade da agricultura familiar.
Então, boa parte da agricultura familiar, às vezes pratica até um sistema agroflorestal sem saber que está praticando, porque ela mantém 2 ou 3 espécies ali de ciclos bem diferentes na mesma área, né? Então, o sistema agroflorestal é também outra tecnologia que está dentro do Plano ABC. Tá certo. Então, aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse Plano ABC. Bom, o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ele surgiu como uma proposta do Brasil de levar para a COP, para o Acordo do Clima de Copenhague, uma contribuição do Brasil, nesse caso voluntária, de como reduzir emissões. O Brasil levou uma proposta de contribuição que vai além do Plano ABC, que possui várias frentes, uma delas é o Plano ABC. A principal frente era o controle do desmatamento, era a redução do desmatamento, né? E dentro da agricultura pensou, olha, a gente já conhece várias tecnologias que são capazes de produzir mais, reduzindo as emissões, ou até sequestrando emissões no solo. Então, por que não elas não podem fazer parte desse pacote e com um compromisso com a meta quantitativa de quanto se vai reduzir? Então, o Brasil levou essa proposta e ela virou uma política pública brasileira de incentivo para que essas tecnologias se expandissem no campo, no Brasil, com metas bem definidas. Então, esperava-se de 2010 a 2020 que o Plano ABC expandisse aí a recuperação de pastagem em 15 milhões de hectares, dos aproximadamente 50 milhões de hectares de pastagens degradadas que se sabia que existiam no Brasil naquela época. Outra meta de integração lavoura, pecuária e floresta era expandir em aproximadamente 4 milhões de hectares no país o uso dessas tecnologias da integração. Aí tem meta própria para tratamento de dejetos, para área com fixação biológica de nitrogênio, área com plantio direto, e todas essas metas elas eram estimuladas por dois mecanismos, basicamente. O primeiro deles é o que a gente chama de Programa ABC, que é uma linha de crédito do crédito rural brasileiro. Então criou-se, entre as várias linhas de financiamento que o agricultor pode pegar dinheiro emprestado dentro do pacote público da política rural brasileira, uma delas é o Programa ABC, que é pegar recursos com taxa de juros um pouco mais baixa que a de mercado para implementar essas tecnologias. Como também tem um lado do Plano ABC, que era estimular essas tecnologias via propaganda, dias de campo, disseminação de informação junto aos produtores rurais, tá certo? Então esses dois braços eram para tentar alcançar essas metas bem estabelecidas de quanto que o Brasil poderia expandir essas tecnologias de 2010 a 2020. E o país caminha para cumprir esse compromisso? Como é que a gente está em relação a ele? Caminha. Foi criado há 2 anos atrás a plataforma ABC, a Embrapa, que é um laboratório multi-institucional em que a Embrapa coordena os trabalhos, que foi criado para justamente monitorar o andamento desses compromissos brasileiros, como que essas tecnologias têm evoluído no Brasil. Demorou muito para a plataforma ser criada, por uma série de problemas que são típicos do país, o que a gente passou nesses anos, né, politicamente, que atrasaram o lançamento dessa plataforma. Essa plataforma foi lançada e ela já divulgou no ano passado e tem divulgado mais recentemente o quanto que o Brasil já conseguiu cumprir dessas metas. Algumas dessas metas são facilmente mensuráveis, como por exemplo a fixação biológica de nitrogênio. Então, quanto de soja inoculada se vendeu no Brasil? São quantos hectares que foram ocupados com essa soja inoculada? Aí você vê se cumpriu a meta ou não. Integração lavoura, pecuária e floresta. Foi criada uma organização há alguns anos atrás que procura fomentar essa integração e ela contratou estudos para tentar mensurar a área de sistemas integrados no Brasil cresceu muito mais nesses 10 anos do que estava previsto no Plano ABC. Recuperação de pastagem. Recuperação de pastagem é o mais difícil de se mensurar. Você precisa ter formas, nesse caso remotas, provavelmente por imagem de satélite, para entender onde era o pasto degradado antes e onde ele não é mais. Tá certo? Então, a maior dúvida que a gente tem hoje é se a gente conseguiu cumprir os 15 milhões de recuperação de pastagens degradadas. Mas as outras tecnologias, praticamente todas, a gente conseguiu chegar no que se esperava nesses 10 anos. Tá. A maior meta é a de pasto degradado. É a de pasto degradado. Tá. E aí, o Plano ABC é uma política voluntária que até 2020, a partir daí começa a valer o Acordo de Paris, que não é mais uma meta voluntária, ele é um compromisso, é um acordo internacional o qual o Brasil assumiu. Qual que é a diferença entre um e outro?
Essa é uma boa pergunta. Essas políticas de clima, quando elas são estabelecidas, elas têm um horizonte. Né? Então, quando o Brasil levou a proposta para Copenhague, era um horizonte de 2010 2020, né? Sem punição se o Brasil não conseguir atingir a meta que era voluntária, né? Enquanto que o Acordo de Paris passou a ser um acordo de compromisso, né? Onde não se sabe exatamente se vai haver algum prejuízo ou punição se o país não cumprir, mas é um compromisso assumido, estabelecido internacionalmente. Né? No Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a atingir um volume de redução de emissões, um percentual de redução de emissões bem mais, digamos assim, incisivo em relação ao que ele assumiu na COP, porque é um compromisso em relação ao quanto a gente emitia num ano base pré-estabelecido, do qual a gente sabe as emissões, que é 2005, e o Brasil não falou exatamente, vou fazer exatamente essas medidas para atingir, mas eu posso fazer essas medidas, que eu conheço muito bem quais são os seus resultados, né? E eu posso atingir, eu sou capaz de demonstrar que o meu compromisso para 2025, 2030 pelo Acordo de Paris podem ser alcançáveis se eu adotar tais medidas. Dentro das medidas que ele colocou, além de zerar o desmatamento, que talvez seja aqui um pouco mais ou maior ênfase, tem uma continuidade do plano ABC, principalmente na recuperação de pastagens degradadas, quanto na intensificação do uso de sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta. Então, no documento que o Brasil levou para Paris, olha, eu pretendo reduzir minhas emissões em 37% até 2025, em relação ao que eu emiti em 2005, e um indicativo de reduzir em 43% até 2030 em relação a 2005. Como é que eu vou fazer isso? Olha, eu pretendo, não quer dizer que eu vou fazer, né? Pretendo acabar com o desmatamento, aumentar a quantidade de combustíveis renováveis na matriz, recuperar mais 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, expandir mais 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária floresta e fortalecer o plano ABC. É tudo que se tem hoje sobre como será a continuidade do plano ABC pós-2020, que ele foi feito como um plano para 2010 a 2020. Então, como esses três compromissos, fortalecer o plano, recuperar mais pastagem, integrar mais área de lavoura, pecuária e floresta, estão lá no documento, a gente acredita que em 2020 o plano ABC vai ser renovado para dar continuidade a essas práticas, ao fomento dessas práticas para atingir essas metas acordadas em Paris. Né? Até agora, o que a gente tem de sinalização é que o Ministério da Agricultura ele contratou uma equipe para poder ajudar ele, subsidiar ele na preparação de um plano ABC, de uma reforma do plano ABC, de uma melhoria do plano ABC para os anos seguintes. E existem vários atores na sociedade hoje, tanto do setor privado como do terceiro setor, que estão advogando para, olha, o crédito rural brasileiro poderia ser todo o plano ABC, para que qualquer dinheiro que se empreste com algum grau de subsídio na taxa de juros para o produtor estivesse associado a um ganho para a sociedade como um todo, que seria um ganho ambiental, como por exemplo das práticas do ABC. Então, hoje o ABC é bem pouco, né? Ele a gente pode dizer que aproximadamente 1% de todo o crédito que se anuncia no Plano Safra brasileiro. Né? Então ele é um volume reduzido. E ainda assim, todos os anos que ele foi ofertado, ele não foi todo tomado pelo produtor rural. No último ano, no último Safra, que foi começa em julho de 2018, termina em junho de 2019, termina em junho de 2019, o que tinha disponível para o programa ABC era 2,1 bilhões de reais. O Brasil usou 1,55 bilhões. Em parte porque chegou uma hora que o crédito ficou escasso, apesar de ter sido provisionado mais quando se lançou o plano, os produtores rurais chegavam nas agências bancárias e as agências falavam, olha, eu não posso repassar desse agora porque não está chegando recurso para ele, para mim. Eu acho que por conta da crise fiscal que a gente passou, chegou uma hora que não tinha muito mais como oferecer. Mas o apetite estava grande para ele e eu estava acreditando que a gente ia chegar nos 2 bilhões. Mas 2 bilhões é pouco, diante de aproximadamente 200 bilhões, Sim. que é o volume anunciado pelo Plano Safra. Não é os 200 bilhões que recebem algum grau de subsídio na taxa de juros, tá? Mas pelo menos uns 130, 150 bilhões recebem. Né? Então, o programa ABC não foi adotado por completo.
Em parte, esse recurso não é todo emprestado, porque os agricultores conhecem outras linhas, os bancos sabem de outras linhas, o próprio Plano Safra, que o agricultor pode pegar com as mesmas condições do programa ABC, e o programa ABC é um pouco mais chato, um pouco mais burocrático para você ter, porque você tem que comprovar qual você tem que tirar mais do solo antes do projeto, depois do projeto, comprovar que você tem um projeto que ele é um projeto mais holístico, porque eu não estou financiando um item, não estou financiando um trator, estou financiando uma mudança, um processo, um sistema produtivo diferente. Então ele é mais complicado de se fazer um projeto, de se entender esse projeto, de se aprovar. E o agricultor muitas vezes pensa, olha, eu quero aqui recuperar meu pasto, mas esse projeto aqui é muito mais complicado do que eu pegar uma outra linha de crédito, que eu vou comprar os insumos que eu preciso para recuperar o pasto e contratar mão de obra para fazer isso. Então, provavelmente, tiveram muitas áreas em que foi implementado o programa ABC, ou o programa ABC em si, né, as tecnologias do programa ABC, sem pegar o crédito do programa ABC. Então, o que você está dizendo é que a agricultura de baixo carbono ela é mais difundida no Brasil do que você consegue medir só com o plano ABC. Exatamente. Olhando só para o programa ABC, eu não consigo ter a real figura de tudo que foi adotado de tecnologia do plano ABC. E olhando, né, esses quase 10 anos já de experiência do plano ABC, vislumbrando o Acordo de Paris, que aí se torna compromisso, mas a gente já está com essa tecnologia super enraizada no Brasil, quer dizer, você tem a tecnologia, você já pode medir alguns resultados. O que você acha? Você acha que as metas que o Brasil deu nessa parte agrícola, elas são factíveis? Elas podem ser ainda ampliadas do que o Brasil se comprometeu, se tiver realmente esse empenho, vai ser vantajoso para o Brasil? Eu acredito que as metas são bem ponderadas. Né? Como no primeiro momento foi muito difícil a gente medir a recuperação de pastagem, colocar mais 15 milhões de hectares, talvez fosse até um pouco ousado. Mas no ritmo que a agricultura brasileira tem avançado, eu acredito que 15 milhões de hectares é um número muito bom para a gente recuperar de pastos nesse horizonte 2020 a 2030. Né? A integração lavoura-pecuária é a mesma coisa, ela tem sido adotada, não é tão simples de ser adotada, ela é mais complexa. Eu estou exigindo que um pecuarista se torne um produtor de pecuária, de grãos e às vezes até de floresta, ou um produtor de soja, um produtor de milho se torne um produtor de pecuária também, ou que esses caras façam arranjos, né, parcerias de um arrendar a terra para o outro em algum momento. Então, ele é mais complexo, não vai acontecer no Brasil inteiro. O Brasil inteiro não vai virar em todas as áreas agrícolas uma integração, mas aonde ele tem potencial climático para isso, né, eu acredito que tende a acontecer. Por quê? Porque o produtor rural percebe que quem está fazendo isso está ganhando mais dinheiro do que ele, ou está se saindo melhor em anos em que você tem seca ou que você tem chuva demais. Né? Então essa difusão de tecnologia na agricultura é muito comum pelo olhar para o vizinho, ver se o vizinho está melhor do que eu, está fazendo alguma coisa diferente, e isso está fazendo ele comprar uma caminhonete nova e eu não estou conseguindo comprar. Né? Então isso tem acontecido no Brasil, que o plantio direto, de certa forma, se difundiu dessa forma, desse jeito. Né? O agricultor olhava para o vizinho ou ia para um dia de campo, via aquilo, vou experimentar, e dava certo. Então eu acho que é factível 5 milhões de hectares nesse sistema de difusão brasileiro, que tem sido muito no olho a olho, no boca a boca, e não tanto pela assistência técnica. Né? O problema é que a gente tem que pensar quais são os limites disso. Quanto da área brasileira vai poder, de fato, virar uma integração lavoura-pecuária-floresta. O quanto da área brasileira de pastagens degradadas tem potencial para ser pasto bom. E aí a gente já fez um estudo aqui na FGV, no Observatório do ABC, mostrando isso. Olha, existem áreas hoje que são prioritárias do ponto de vista do grau de degradação das pastagens, mas elas não são economicamente viáveis de serem transformadas do pasto ruim para o pasto bom. Por quê? Porque estão muito longe das fontes de insumos, então o insumo chegaria muito caro para lá, inviabilizaria esse projeto, ou estão muito longe das áreas de distribuição, então se eu melhorar o pasto e tiver um boi lá, o custo para esse boi chegar até o frigorífico é tão alto, porque ele está tão distante, que não vai remunerar o suficiente para aquela recuperação, e algumas regiões que climaticamente são muito complicadas, né, que o potencial de produção de forrageira é baixo mesmo, porque o clima é muito seco, chove muito pouco, a chuva é muito irregular. Né?
Então, assim, existe potencial e não vai dar para crescer essa agricultura para sempre. Né? Ela possui seus limites, mas com certeza, para as metas que a gente se comprometeu até 2030, eu não tenho dúvida que a gente tem espaço para isso. Quer dizer, a agricultura de baixo carbono ela é muito importante, mas ela sozinha não vai resolver os nossos problemas em relação ao clima. Quer dizer, a questão do desmatamento, a questão da energia continuam sendo muito fundamentais. É isso. Exatamente. A agricultura tem um papel, uma contribuição, ela está caminhando na direção dessa contribuição, mas ela não sozinha não vai resolver o problema. A gente precisa preocupar em transformar a nossa agropecuária numa agropecuária que tenha baixo impacto ambiental e de preferência que tenha um impacto positivo ambientalmente. E a gente tem tecnologia para isso. Ótimo. Ângelo, você está falando dos estudos do Observatório do Plano ABC. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse observatório, por que ele foi criado, o que ele tem feito, como funciona. Tudo bem. Bom, o Observatório ABC é uma iniciativa que foi fomentada aqui dentro da FGV a partir da CLUA, que é a Aliança para Clima e Uso da Terra, que é um consórcio de fundações internacionais que apoiam projetos que sejam importantes para melhorar o uso do solo no mundo, no sentido de reduzir desmatamento, aumentar a eficiência da agropecuária. E aí, essa instituição, que a gente chama de CLUA, veio até nós e falou, olha, vocês têm capacidade de estudar esse assunto, entender como é que essa política pública está avançando, como é que os agricultores estão se comportando em relação a essa agricultura. Temos, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar juntos? E desde então, desde 2013, nós produzimos vários estudos, vários eventos, levamos uma série de documentos até o governo, debatemos esses documentos com diferentes partes da sociedade brasileira sobre como aprimorar, como aperfeiçoar, como dar mais escala e mais eficiência ao plano de agricultura de baixa emissão de carbono e a expansão das tecnologias da agricultura de baixa emissão de carbono. Então, talvez um caso emblemático do Observatório ABC foi um documento que a gente produziu com a parceria de mais de 20 instituições, propondo melhorias para o Plano ABC para os candidatos à presidência da última eleição. Sim. Nós preparamos esse documento e nós entregamos esse documento a 5 ministros diferentes, né, aos 3 principais candidatos que estavam concorrendo às eleições e acreditamos que esse documento fez pelo menos chegar na mão dos nossos gestores públicos que existe essa política no Brasil, que essa política tem grandes vantagens, mas que ela tem como ser aperfeiçoada e ser mais eficiente, mais efetiva, atingir uma escala maior de produtores rurais no país. Quer dizer, vocês têm um documento que ele não tem nenhuma vida tão curta, ele pode continuar e vai ser inspirador tanto para governos, não só nacional, como os governos locais também podem usar. Com certeza, e ele acabou sendo a base desse grupo que foi contratado recentemente pelo Ministério da Agricultura para propor aperfeiçoamentos no Plano ABC para o ano que vem. Então ele se viu, olha, já tem um compilado aqui de sugestões, de propostas que foram feitas sob a nossa coordenação, mas com a ajuda de várias entidades diferentes do setor público, do setor privado e do terceiro setor. E a partir desse ponto, o que mais que a gente pode fazer, o que mais pode ser sugerido para melhorias do Plano ABC? Maravilha. Ângelo, você também é o coordenador do mestrado em agronegócios aqui da FGV. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é, né, esse programa de pós-graduação em agronegócio, por que ele é importante, né? Eu acho que a gente está nesse contexto de que é uma área muito importante para o Brasil. E o que é essa área de pós-graduação aqui? Por que ela é incentivada na FGV? Bom, a FGV percebeu que o Brasil hoje, a grande vantagem comparativa que ele tem no mundo é na produção de alimentos, na agropecuária, na produção de proteína animal, proteína vegetal e de produtos de base de uso da terra. Né? E a FGV percebeu que no Brasil a gente forma pessoas com perfil ou de ciências agrárias, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, zootecnistas, que entendem pouco de gestão, como a gente forma muito economista, muito administrador, muita gente na área de gestão das ciências gerenciais, que não tem o mínimo conhecimento do que é a produção baseada em seres vivos, que é a produção agropecuária.
Então a gente percebeu que quando o agronegócio se expande no Brasil, existe uma série de demanda por profissionais do setor que tenham uma qualificação capaz de entender das duas coisas, mais da parte técnica, mais da parte gerencial, mas que não estão preparados para isso, porque vieram de uma ou de outra área. Então a FGV, em 2007, lançou esse mestrado profissional, que era um mestrado profissional inicialmente em agroenergia, porque a gente estava vivendo um boom de expansão do negócio de agroenergia no Brasil, principalmente baseado em cana-de-açúcar. E em 2012 a gente ampliou o escopo do curso para o mestrado profissional em agronegócio, porque metade da nossa turma já vinha de setor que não tinha nada a ver da parte de energia, mas não encontrava outra opção de pós-graduação lato sensu nessa área, de estrito sensu nessa área. Então a gente lançou esse mestrado, que é uma parceria da FGV com a Exalc e com a Embrapa, que a FGV entra principalmente na parte de ciências econômicas e gerenciais, e a Embrapa e a Exalc complementam uma parte mais técnica, uma parte mais de como funciona a produção, quais são os seus principais desafios, seus gargalos, as tendências internacionais, né? As ferramentas de gestão agropecuária baseadas em coisas físicas e químicas do que em economia, né? Então a gente juntou essas duas áreas. E como é um mestrado profissional, o que a gente busca preparar é capital humano para o mercado de trabalho, né? Para trabalhar nas empresas, nas instituições representativas do setor, para profissionais abrirem suas startups, ao invés de preparar a gente que vai ficar na academia. Isso, mas como mestrado, ele não impede que um ou outro aluno que tem interesse de fazer um doutorado, faça um doutorado. E, aliás, a gente já formou mais de 100 alunos. Desses 100, nós tivemos 5 que fizeram doutorado. E são doutores hoje, estão trabalhando mais com pesquisa do que nas empresas, né? Então, o foco desse mestrado é isso, é preparar a gente de uma forma, com conhecimento interdisciplinar, que seja capaz de tocar para frente, serem líderes, gestores de empresas do agronegócio brasileiro, nos seus 3 elos, no que a gente chama nas fazendas, no dentro da porteira, nos empreendimentos rurais, no antes da porteira, que são os vendedores de máquinas, equipamentos, insumos, sementes, prestadores de assistência técnica, e o que a gente chama no depois da porteira, que são as empresas que beneficiam e vendem os produtos agropecuários até chegar no consumidor final, até exportar, né? E a gente recebe alunos desses 3 elos. Legal. E nesse mundo complexo que a gente está e que você tem que se preocupar também com essa questão de sustentabilidade, de rastreabilidade, esse tipo de formação se torna ainda mais importante, né? De você ligar esses 3 elos, inclusive. Com certeza. Hoje é muito difícil para um profissional muito especialista no assunto ele conseguir trabalhar. Ou ele só consegue trabalhar se ele estiver numa equipe e conseguir se comunicar com essa equipe que tenha outras formações, né? Quando a gente pensa nos cargos de gestão, nos cargos de maior ascensão numa empresa ou numa instituição representativa do setor ou numa ONG, as pessoas que gerem geralmente são pessoas que não são muito especialistas no assunto. São pessoas que têm conhecimento transversal, Sim. São capazes de dialogar e entender diferentes áreas do conhecimento. Então, por isso, o nosso mestrado ele busca isso. Olha, eu não quero que você saia daqui sabendo todos os detalhes sobre a fisiologia de uma planta. Eu quero que você entenda o mínimo suficiente para saber como isso afeta o seu negócio na hora que você tiver que tomar uma decisão de compra, vende, planta mais, planta menos, né? De forma que você seja um ótimo gestor, porque conhece, consegue dialogar, consegue no seu time encontrar quem tem as competências que são mais específicas, né? Ao invés de eu te dar uma especialização exatamente no campo da ciência, que você só vai entender daquilo e vai entender muito pouco do resto. Tá ótimo, muito obrigada. Um prazer.